Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, eu vou ler o primeiro verso. Quem achou, diga amém. Diz assim: portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu corpo, quanto com o que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Vamos orar. Pai amado, é a tua palavra, então faz ela valer nessa manhã. Que você possa gerar fé nos corações, que possamos esperar no Senhor. Tira toda a ansiedade dos nossos corações e que possamos firmar nas promessas do Senhor. Traga unção para quem vai falar e para quem vai ouvir, e também faz toda a mente agora cativa ao Senhor. Repreenda todo e qualquer espírito contrário que vem tentar roubar essa semente, no nome de Jesus. Amém. Exatamente que nós vamos tratar hoje, que é tão atual no nosso meio, a questão da preocupação, de se preocupar antes que as coisas possam acontecer. Mas é interessante no capítulo 6, a partir do verso 25, o que determina essa não preocupação. Ele diz, portanto, eu vos digo, ou então com tudo isso eu estou dizendo para você o seguinte, que vai determinar isso aí, está aqui nos versos anteriores. A partir do verso 22, ele fala da questão dos olhos, de olhar para a luz ou não. Ele fala de servir aos dois senhores, e ele fala a questão de acumular tesouros no céu ou na terra. E isso é que vai determinar de você andar preocupado ou não. Quando ele trabalha a partir do verso 22, a questão do olhar, para onde você vai olhar. Se você olhar para a luz, todo o seu corpo será a luz. Ele fala a questão que você está juntando na terra ou no céu, e a questão de quem você está servindo. E diz, então, portanto, então se você está servindo ao Senhor, que é Criador dos céus e da terra, se você está olhando para a luz, e se você está juntando tesouro no céu, então ele diz, portanto, eu vos digo, não se preocupe. Quando há essa inversão, se você está servindo a Mamon, se você está juntando na terra, e se você ajuntar, e se você está juntando na terra e está servindo a Mamon, e se você está guardando na terra, então ele diz, então é o inverso. Então você vai se preocupar. Então o segredo nosso aqui, então, é servir ao Senhor, ajuntar tesouro no céu e olhar para a luz. Se você faz isso, então, a partir do verso 25, a consequência é, então não se preocupe com o que você vai ter que comer, vestir ou beber. A consequência está, então, em quem você está servindo. Interessante que a partir do verso 25, ele coloca a trindade do mundo, ou a tríade do mundo. Qual que é a tríade do mundo? Comer, beber e vestir. Qual que é a nossa trindade? O Pai, o Filho e o... Agora a questão é, a quem você está servindo? Quem é a trindade sobre a sua vida? A quem você julga ser divino na sua vida? Se é a tríade do mundo, que é comer, vestir e beber, então isso vai estar reinando sobre a nossa cabeça. Ô Denis, esse som está mais aberto, dá para fechar um pouquinho? Está mais, para mim está mais alto aqui. Então, ele fala então que a tríade do mundo é comer, beber e vestir. A nossa trindade, e tem que ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando você entende que essa trindade tem que ser o Pai, que ele tem a provisão de tudo, Jesus, usando o nome dele, as coisas acontecem, e o Espírito Santo, que vai agir no nosso meio, trazendo refrigério, o consolo nos nossos corações, então você não tem com o que se preocupar. Então ele diz, portanto, eu digo, não se preocupe com que a sua própria vida, quanto ao que haver de comer ou beber. Então, ele está dizendo, não se preocupe com a sua própria vida, porque a vida ela é mais importante do que a comida. E o seu corpo é mais importante do que a veste ou a roupa. É interessante que quando Deus te salvou, Ele salvou a sua vida. O que é mais importante, então, diante de tudo isso? A sua vida. O que é mais importante do que a roupa? O seu corpo. Agora, a diferença é quando a trindade, ou essa tríade está sobre a nossa cabeça, que é a do mundo, então o mais importante não é a nossa vida, é comer.
Quando a tríade do mundo está sobre a nossa cabeça, o mais importante não é o nosso corpo, é vestir. E por isso você então se desgasta a sua vida preocupado no que você vai comer. E você se vai se endividando por causa de roupa, porque você não entende, o seu corpo é mais importante do que a roupa. Percebe como que é sutil? A gente inverte isso aqui, sutilmente vai invertindo, porque mais importante do que comer é a sua vida diante de Deus. Porque Jesus veio morrer é por causa da sua vida, não é por causa de comida. E nós estamos morrendo por causa de quê? De comida. E Jesus veio morrer por causa da sua vida. Ele veio tirar o pecado do nosso meio. Ele veio arrancar o pecado de morte da nossa vida. Então nós devemos entender que a nossa vida tem valor. E às vezes você está aí desanimado, desempregado, uma notícia boa não chegou, e talvez você esteja questionando: o que vale a minha vida? A sua vida vale muito. Talvez você esteja questionando que sua vida não vale nada porque não abriu uma porta de emprego. E nessa semana abriu muita porta de emprego para muita gente aqui. Abriu muita porta de emprego. Mas para você não abriu ainda, você está dizendo: será que eu valho alguma coisa? E a Bíblia está dizendo que você vale muito mais do que uma porta de emprego. Você vale muito mais de você ter dinheiro ou não. Ainda que o dinheiro venha ajudar, e certamente ele vai aparecer, e a provisão ela vai chegar, mas o importante é que você tenha em sua mente que a sua vida ela é mais importante. Quando você entende que Jesus veio para morrer pela sua vida, e que a sua vida ela é mais importante, então o trabalho ele passa a ser secundário na sua vida. O detalhe é que nós estamos morrendo por aquilo que Jesus não morreu. E nós estamos nos endividando por aquilo que Jesus pediu para você não se endividar. E nós estamos ficando mal de saúde porque por aquilo que não deveria reinar sobre a nossa cabeça. Então, quando você tem a tríade do mundo sobre a sua cabeça, sobre a nossa cabeça, então o emprego ele é mais importante do que a vida. Então você trabalha igual um desesperado, se desgasta, não dorme, não descansa, e Deus diz para você: descansa. A sua vida é mais importante do que o trabalho que eu te dou. Quem abre a porta e fecha a porta sou eu, então você não pode inverter. Você não pode se desgastar, você não pode morrer por causa de trabalho. Você não morre por causa de comida. A graça comum está sobre todos. Pão, água, está sobre todos. Justo e injusto. E você que agora foi lavar pelo sangue do Cordeiro, por que você está se desesperando, morrendo por causa de pão e água? A sua vida é mais importante. Agora a pergunta é: o que vale a sua vida? Quanto que vale a sua vida? Às vezes você diz: minha vida vale tudo, e de repente você diz que vale tudo, mas o seu comportamento está dizendo que não vale nada. Você não descansa, não toma conta da saúde, você não olha nada, está dizendo que sua vida vale tudo, mas o comportamento é incoerente com sua fala. Você não se cuida fisicamente, você não se cuida emocionalmente, você não se cuida espiritualmente, e a pergunta é: quanto que vale a sua vida, querido? Você sabe o valor da sua vida? Porque se você tem a tríade do mundo, esse medo de comer, beber e vestir, então a sua vida não vale nada. Você se resume a sua vida tão somente em comer, beber e vestir. É muito pobre. Você reduz a sua vida ao reino animal, que vem, come, bebe e morre. Jesus veio para morrer, para tirar o pecado e nos dar a vida eterna. Então, quando ele diz que a sua vida é mais importante do que a comida, é para você valorizar a sua vida. Você não será comparado a ninguém, porque a sua vida não tem valor. O sangue derramado na cruz não tem valor. E o que nós percebemos é que as pessoas estão morrendo hoje por causa de comida, se desgastando por causa de comida. Então, no verso anterior está dizendo: se eu sou o Senhor na sua vida, se você ajunta tesouro no céu, se você olhar para a luz, então diz: não se preocupe, eu vou trazer o pão para você amanhã, eu vou abrir a porta para você amanhã.
Mas está dizendo que o mundo está dizendo que o que vale é quanto você deve. Diz que o seu valor está naquilo que você deve. A única dívida que nós temos é para com Deus. É para com Deus. Então a sua vida vale muito. Essa palavra é para você que está desanimado, está dizendo que você não vale nada, porque de repente a porta está fechada e a coisa não aconteceu ainda. Eu vou dizer para você que a sua vida é mais importante do que tudo. Ela é mais importante do que tudo. E está dizendo mais. Porque, portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, e não com o seu próprio corpo, quanto ao que é a vez de vestir. A maioria das pessoas estão se endividando por causa de quê? De roupa. É um tal de comprar tanta roupa que eu não sei que vai usar tanta roupa assim. Sabe por quê? Você não entendeu o valor da sua vida. O valor da sua vida não está no tipo de roupa que você veste. O valor da sua vida está no valor da sua identidade. Eu sou quem eu sou. E eu sei do meu valor. Roupa, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Roupa, esse negócio passa. Antigamente, usar com calça rasgada era um problema. Hoje já pode andar com calça rasgada e está valendo. O que é roupa, gente? E a gente vai seguindo essa loucura toda. Hoje não pode andar rasgado, mas você pode andar rasgado. Hoje, eu estava vendo um rapaz que está andando com a gola agora assim para cima, assim. Antigamente não podia andar com a gola para cima. Hoje pode. Pode ou não pode? Pode. O que é roupa? É um pedacinho de pano que você colore ou não, rasga ou não. E a gente fica nesses desesperos, se endividando por causa de roupa. E o pessoal vai colocando roupa, tira a roupa. O seu valor não está na roupa rasgada ou não. Se está com a gola levantada ou não. O valor está na sua pessoa. E você saber quem que você é. Quando você sabe quem você é, se a roupa está rasgada ou não, mas você sabe o seu valor. Sabe ou não sabe? Sabe? Eu não estou dizendo que você é Maria Mulambo, não é esse negócio aqui, né? Mas de repente você está entendendo que o seu valor tem que andar uma roupa tal, uma roupa X, uma roupa tal, e vai andar, meu irmão, para com esse negócio. Mulher que é um problema. Se chegar numa festa, está com o mesmo vestido, o que acontece? Nada. Quase morre, quer voltar para casa, não é? É sinal que você tem bom gosto, outra também tem. Posso ouvir um amém das mulheres? Pronto, está resolvido. O homem está nem aí, chegou com terno preto. Ou chegou com terno preto, ele não está nem olhando se o terno é preto. Eu digo, eu vim para a festa. A gente precisa entender que o conteúdo é mais importante. Aí você perde a visão do conteúdo e fica olhando os detalhes. Não é assim? E se perde. O que é roupa? É um pedaço de pano, querido. Está rasgado ou não, se agola ou não, se tem boca de sino. Boca de sino não, agora é crash. É? Flare. Agora é flare. Salomão diz, não tem nada de novo debaixo do quê? Só, antigamente era roupa onça, agora é o quê? Hã? Agora animal print, não pode falar que é onça. A cor é a mesma. Aí você vai cair nessa ilusão. Agora eu vou comprar um animal print. E se eu falar que é onça, eu estou fora da moda. Você tem que falar. Sabe por que você está se endividando? Porque o mundo vai determinando e vai ditando a ordem para você. Você vai encaixando dessa armadura do mundo. Antes era onça, agora não sei o que. Era boca de sino, agora não sei o que. Você vai encaixando esse trem. O bom, sabe o que é? É ser livre. É ser livre, querido. É ser livre. Meu irmão, dane-se o mundo. O mundo caminha para o fim. O mundo cambaleia como bêbado. E esse trem vai acabar. E se você não vigiar, você vai acabar junto com esse tal de mundo, querido. Ele diz, olha, a sua vida tem valor. E você não vale o quanto você deve, querido. Você tem valor. E Deus levou tanto a sério esse negócio, sabe por quê? Ele enviou o filho dele para morrer no seu lugar. Você não vale pela roupa que você veste. Não vale. Isso é um sistema do mundo. Olha a marca da sua roupa, a marca do seu carro. Querido, sabe para que é? Quando chegar a marcar, fazer a marca da besta, você vai dizer, eu tenho que pôr a marca.
Já vai trabalhando na nossa mente, porque a marca é importante. Eu tenho a marca de Jesus na minha vida. É isso que faz a diferença. Eu sei que eu já falei isso aqui, mas tem que repetir, sabe por quê? Tem muita gente doente porque não entendeu que a Trindade sobre a sua vida tem que ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a Trindade é do mundo, que é comer, beber e vestir, nós ficamos desesperados, loucos, desgovernados, insaciáveis. Porque você não entende que sua vida tem um valor. Queria que se a sua vida não tivesse valor, o diabo não ia investir pesado em você. Não ia. Mas você não entende o valor da sua vida. A sua vida vale muito mais do que comer e beber. A sua vida não se resume a isso. Quando você se resume a sua vida em comer e beber, você reduz a um reino animal, que come e bebe e dorme e depois morre. O apóstolo Paulo disse que sua vida se resume a isso. Você é a pessoa mais infeliz da face da terra. Ele disse: não há vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Ele diz: observe. Considere. Olha as aves do céu. Ele diz: olha para cima. Eu alimento as aves, não vou alimentar você. O seu socorro virá do Senhor, Criador dos céus e da terra. Há quanto tempo você não olha para cima, querido? Há quanto tempo você já não olha mais para o céu? Há quanto tempo você não considera mais as aves? Ele diz: olhe as aves do céu. Não tem preocupação. Está aí no fio cantando, tranquilo. Sabe por quê? Ele sabe que vai ter o alimento para ele. Ele sabe. E depois ele diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Eu já ouvi pessoas falar: olha, 24 horas está pouco para mim. Não vou perguntar quem já falou isso, não. Mas tem gente que 24 horas não dá, não está dando mais. Tem uma agora 25, 26, 30. Eu estava na reportagem agora, pessoas estudando, fazendo cursinho de madrugada. Estudando de madrugada. Sabe o que acontece? Você vai estudar de madrugada, vai entrar num bom emprego, depois sabe o que vai fazer com o seu dinheiro? Cuidar das suas enfermidades. Querido, você não vai desfrutar disso. Descansa. Esteja contente em tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Nós somos pessoas, não somos contentes, nós não somos gratos. Queremos mais e mais e mais. Agora eu quero perguntar: você quer mais para quê? Você quer ganhar mais para quê? Eu vou fazer uma perguntinha. Você quer ganhar mais para quê? Ah, pastor, por que eu quero ganhar mais? Mas você já se perguntou por que você quer ganhar mais? Porque se você quer ganhar mais sem propósito, você sempre vai querer ganhar o quê? Mais. Eu estou dizendo que ganhar mais é ruim. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a pergunta é: você quer aumento de salário para quê? Você já se perguntou por que você quer ganhar mais? E quanto mais, mais. Você tem que ter um propósito na vida. Você tem que ganhar mais para você canalizar para um propósito. Não é simplesmente ganhar mais por ter mais. Tem que ter um propósito. Ele diz: você não pode acrescentar nada. Você quer mais para quê? E vai chegar aonde com esse mais que ele vai colocar nas suas mãos? Vai te conduzir para onde? Esse mais vai te aproximar mais de Deus? Ou esse mais vai te distanciar de Deus? Aí você tem que avaliar. Para que você quer mais? Porque tem muita gente querendo mais, e esse mais, de repente, vai te distanciar de Deus. Porque seu coração está tão fechado nesse mais, não é mais para ninguém, não ser mais para você mesmo. E você vai se fechando. E já não tem mais tempo para Deus, porque você quer mais. Agora, esse mais inclui você se aproximar mais de Deus? Ou com o que você tem hoje? Você está se aproximando de Deus ou está distanciando de Deus com o que você tem hoje? Com o que você tem hoje, você está distanciando de Deus. Se te colocar mais, sabe o que acontece? Você some. E tem pessoas que Deus vai te dar contra-gota, querido. Sabe por quê? Porque Ele te ama tanto que Ele não quer te perder. Ele vai te dar contra-gota, não vai te faltar nada.
Posso ouvir um amém aqui? Não vai te faltar nada, mas se ele colocar mais na sua mão, sabe o que vai acontecer? Você vai voar. Vai tomar Red Bull e vai voar. Eu estava conversando com a irmã, falou, pastor, eu estou com problema do sítio. Falei, qual que é? Todo final de semana estou indo para o sítio agora. E quando eu chego em casa, estou cansado, então não estou vindo mais no final de semana nos cultos. Eu estou com problema do sítio. O ter não é problema. Mas se o ter te distancia de Deus, está na hora de avaliar esse negócio. Está na hora de avaliar. Você quer mais para quê? Para mostrar para o mundo que você tem mais? Ou que sua alma tem um buraco, você tenta preencher com esse mais? Ou você está contente em Deus? Tem ou não tem, não faz diferença. Eu estou dizendo que você não possa ter. Mas o significado de ter mais, qual é o significado de ter mais? É para mostrar para alguém? É porque sua alma está com um buraco tremendo? Ou você quer ter mais para doar mais para as pessoas? Ele diz, você não pode acrescentar. Você não pode. E depois ele diz assim, olha o verso 29, contudo, eu digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Ele diz, olha os lírios do campo, olha a flor. Vou fazer uma pergunta aqui. Qual foi a última vez que você olhou uma flor? Que dia que foi que você olhou uma flor? Dos homens, que dia que foi que você olhou uma flor? Que dia? Ontem. Eu olho uma flor todo dia, minha mulher. Te ajudei agora. Te ajudei agora. E para você, mulher, qual foi a última vez que você olhou um cravo? Não é do seu pé, mas esse maridão do seu lado. Eu estou falando assim porque a coisa é estreita. A coisa é tão corrida. Você não está reparando nem que você tem uma flor do seu lado. E nem a flor do seu jardim mais, você não está olhando. Se é que tem um jardim para a gente olhar. Ele diz, olha, considere. Pare. E considere. Nós não temos tempo para parar mais. O mundo não permite mais reflexão nas nossas vidas. Sabe o que é um fanático? O fanático é uma pessoa comprometida sem reflexão. Toda pessoa fanática, ela é comprometida do pé à cabeça, mas não reflete. E nós somos fanáticos pelo trabalho, pelo sistema. Nós vamos trabalhando loucamente, mas não paramos para refletir. É interessante que a gente fala fanático só em termos de religião. O cara é fanático. Religião, você já percebeu que você é fanático pelo trabalho? Você é tão comprometido do pé à cabeça, mas você não reflete mais? O seu tempo com a família, o seu tempo para a sua saúde, o tempo social com os outros. E a gente só entende fanatismo está ligado à religião. Já percebeu ser tão fanático quanto o outro da religião? Você é comprometido do pé à cabeça, mas você não para refletir. E todo fanático, ele é comprometido. Ele dá o sangue, mas não reflete. E aqui eu quero fazer uma pergunta agora. Qual área da sua vida que está presa ao fanatismo? Você não reflete mais, está comprometido do pé à cabeça, mas não tem reflexão. Não faz bem para você, já não está fazendo bem para o outro. É fanatismo. E é um engano sutil, que toda vez que fala de fanatismo, a gente liga à religião. E o fanático é o comprometido sem reflexão. Tem muita gente fanática. Muita gente fanática não ligada à religião. Ele diz, contudo, eu digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Ele diz, olha, se eu faço tudo para o injusto, por que eu não vou fazer por você? Por que eu não vou fazer por você?
Enquanto você dorme, eu vou preparar o pão para o outro dia, com certeza. Eu vou preparar o pão para o outro dia. E ele vem aqui agora. Se Deus veste assim a erva que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, eu vou vestir você. Não vai faltar para você. Mas o que ele quer é que você descanse e tenha fé nele. Deus quer gente ousada, corajosa. Ainda que as circunstâncias dizem para você, não vai ter, e você vai dizer, pela fé, vai chegar. Mas é pela fé nele. 31. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir. Essa é a trindade do mundo. Comer, beber e vestir. Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que você precisa delas. Ele diz, pagão, que não tem senso de pertencimento a nada, é que corre atrás. Ele dizer para você, filho de Deus não corre atrás dessas coisas. Filho de Deus, essas coisas te alcançam. Mas a pergunta é, você tem paciência para isso? De esperar a bênção de Deus te alcançar? Eu não estou falando de você ser preguiçoso, sentar na sua cama e Deus vai mandar um pão aqui. Isso eu estou dizendo não. Porque tem gente, não, eu não vou trabalhar não, que vai me alcançar. Vai te alcançar, vai ser a pobreza e a miséria. A Bíblia diz, aquele que não levanta, a miséria vai te alcançar. Está lá em Provérbios. Mas aquele que confia e descansa em Deus, essas coisas, elas vão te alcançar. Nós não corremos atrás dessas coisas, essas coisas que nos alcançam. No fundo, querido, nós não confiamos em Deus. No fundo, nós não descansamos em Deus. Nós falamos de boca, falamos, proclamamos, mas ele fala, mas vocês não se portam como tal. Vocês dizem que são filhos de Deus, mas se portam como escravos do Egito. Vocês trabalham, desgastam por causa de pão, de água e de vestimento. Isso não é postura de filho de Deus. Ele diz, vocês não estão se portando como filho. Vocês estão como qualquer um no meio da massa. E Deus diz, eu chamei para vocês serem sal da terra e luz. Ele diz, eu chamei vocês para fazer a diferença. O mundo corre atrás dessas coisas. Mas eu chamei vocês para dizer, existe um mundo melhor do que correr atrás de pão e água e vestimento. O mundo quer ver pessoas diferentes. Não porque tem um corpo sarado, ou porque vestiu a roupa da moda. A pessoa quer ver pessoas que transmitam paz de espírito. Irmão, quando você transmite paz de espírito, não tem roupa melhor do mundo que possa substituir isso. Não tem. De que adianta você ter a melhor roupa e você não tem paz com Deus? O que vale essa roupa? Nada. Não vale nada. E nós estamos correndo atrás dessa tríade do mundo, igual um louco, querendo competir com o mundo, comparar com o mundo. Deus não chamou para você se comparar a ninguém. Você é único e Deus te fez assim. Talvez você não está se aceitando. Então você cai nesse negócio e vai mudando, e vai mudando, e vai mudando. Diz, para e se aceite, querido. Eu te fiz assim e é assim que eu vou te usar. Tem muita gente se cortando para ver se muda alguma coisa. E está se cortando e se cortando. Na verdade, é a sua alma por dentro que está defeituosa. E a cirurgia ela tem que ser feita por algo invisível, chamado Espírito Santo de Deus. É para você que está olhando diante do espelho e não está se aceitando, e quer mudar e se cortar. Deixa quem te criou te transformar por dentro. E você vai se aceitar por fora. Eu posso ouvir um amém? Esses caras estão ganhando dinheiro a rodo. A rodo. Dieta mágica. Venha emagrecer 10 quilos em um dia. Aonde que...
vai evangelizar, sai caminhando, vai falando de Deus, para, descansa. Depois ele diz, no 33, busquem em primeiro lugar o reino de... E ao contrário, o reino de Deus não é comida e nem... Qual que é o reino de Deus? Ela é paz. Ele diz, busca o meu reino, Senhor. Porque quando você buscar o meu reino, você vai ter paz para comer, para vestir e para se aceitar. Porque a paz, ela faz a diferença. Que quando você tem paz, você não olha primeiro para a roupa. Primeiro você olha para a sua alma. Quando você tem paz, você não fica desesperado atrás de comida. Você come o que tem e dá graças a... Você come arroz com ovo e diz, está muito bom. Sabe por quê? É a paz que dá gosto à comida. Eu não estou falando agora de você comer comida sem sal, não é isso que eu estou dizendo, não. Porque quando você está em paz, querido, o negócio desce. Redondo não, mas desce saboroso. Desce ou não desce? Desce. Mas quando a gente tem a tríade do mundo, você quer o melhor, e o melhor, e o melhor, mas você não tem um apetite para aquele melhor. Você não tem um apetite. Mas quando você está em paz, é muito bom. O detalhe é que quando você não está em paz, você preenche esse vazio e busca essa paz na comida. Que dureza. Ele diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz. E depois ele diz que é a alegria. Estou falando uma coisa aqui tão banal, não é assim? Mas vou fazer uma pergunta. Qual foi a última vez na sua vida que você deu uma boa gargalhada? Que você quase deitou, assim, não estava aguentando mais. Qual foi a última vez, querido? Já percebeu que você está tão fanático que nem rir mais está tendo tempo? Nem para dar aquela boa gargalhada da alma que vai desintoxicar os rins, os fígados. Sabe que negócio? Qual foi a última vez que deu aquela gargalhada que valeu a pena? Você é tão fanático, nem tempo para isso mais você tem. E a gente vai ficando doente. Imagina não ter mais tempo. Nem para dar uma gargalhada. Está tudo tão sério, tudo tão seco, tudo tão fechado. Não tem mais tempo. Você não tem esse lugar, esse espaço para você dar uma gargalhada. Ser do jeito que você é. Ele diz, é paz e alegria. Depois ele diz assim, o reino de Deus e justiça. Quanta injustiça estamos passando, querido? Justiça individual, dentro da casa, e justiça social. Quanta injustiça quando você não pode falar mais, porque as pessoas não permitem que você fale da sua dor, porque você falar, você vai ser julgado pelo fato de você falar. Injustiça. Essa mordaça na boca. Você não pode compartilhar da sua dor, porque você vai ser julgado, massacrado. A injustiça dessa verbalização da dor. Você tem que se mostrar forte. Se você falar da sua dor, você é um fraco. Isso é injusto demais. Quantas vezes te amordaçaram e não deixaram você falar porque diziam que você não tinha razão? E você tinha convicção da sua razão, mas você não foi permitido falar. E por isso você clama por justiça. Muitas pessoas injustiçadas. Socialmente, individualmente, emocionalmente e verbalmente. Pessoas foram injustiçadas porque te feriram com palavras. Porque você que feriu é tão injustiçado quanto o outro. Por isso que a sua fala é sempre a julgar para baixo. Você não tem uma fala que restaura. E para você que é só insaciável, você acha que você é injustiçado. Você pede tanto, pede tanto, pede tanto. Sabe o que acontece? As pessoas que não prestam. Você é o que é bom. Você não está entendendo que já está no limite. O que você precisa agora é buscar a Deus. Não adianta mais buscar nos homens, nas coisas. Você está se sentindo injustiçado, porque você pede, pede e não recebe. O que Deus vai dizer para você, está na hora de você começar a receber dele.
Porque você está achando que as pessoas são injustas com você. É que você não entendeu que o vazio que está na sua alma é Deus que vai preencher. Sabe por que você é tão infeliz assim? Porque você quer felicidade nos homens. E Ele não vai te dar. Você quer procurar felicidade nos lugares. E você não vai encontrar. Injustiça. Eu vou dizer para você, quem vai te justificar é Deus que vai te justificar. É Ele. Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, você está morrendo, Ele diz, eu vou acrescentar. Ele está dizendo o seguinte, o que é necessário não é comer, beber e vestir. O que é necessário é que eu esteja na sua vida. O que é necessário é que o meu senhorio esteja sobre a sua vida. Ele está dizendo o seguinte, que tem muita gente que tem Jesus só como Salvador. E por isso você corre atrás dessas coisas. Ele está dizendo o seguinte, se eu for o governo na sua vida, essas coisas eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar. E para fechar, verso 34 diz, portanto, não se preocupe com amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio. Aqui, o amanhã não chegou. Mas isso não impede você planejar. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa ela vem do... A pergunta é, você é um fanático? Você se sente injustiçado por causa de quê? O que você quer, o homem não vai te dar, mas é Deus que vai suprir esse vazio no seu coração. O valor da sua vida não está no cargo que você tem, na posição que você tem. O valor da sua vida é se você tem a vida de Deus na sua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade eu vos... Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou... Ninguém vai ao Pai a não ser... Vida é coisa simples. É coisa simples. Seja contente, querido, com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Eu não estou dizendo que você não possa alcançar coisas altas e tremendas. Mas a pergunta é, para que você quer mais? Esse mais vai te levar para onde? Para perto de Deus ou distante dele? E quando ele colocou esse mais na sua mão, você vai fazer o que com esse mais? Nada de errado você ganhar mais. Nada de errado. E vou dizer para você, se você puder conquistar o mundo inteiro, conquiste. Desde que você não esteja distante de Deus. Vamos ficar de pé e fechar? Sabe por que tem muita gente doente no nosso meio, querido? Sabe por que o Ismael está arrebentando de ganhar dinheiro? Aquele psiquiatra está dando remédio para todo mundo. Sabe por quê? Porque a Trindade sobre a nossa cabeça não é o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo. Aí você começa a morrer por causa de comida. E Jesus está dizendo, a sua vida é mais importante do que a comida que eu vou te dar todos os dias. Sabe por que você está tomando tanto remédio? É que você não procurou os médicos dos médicos. Você não consegue descansar nele. É isso. Que a partir de hoje, que a Trindade sobre a nossa cabeça, verdadeiramente seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que a paz que você procura não esteja nas coisas, mas no Príncipe da Paz. E o Príncipe da Paz se chama Jesus. Estou te falando de coisas simples, bem rasteiras, porque essas coisas é que está matando o povo de Deus. Um povo que diz que tem um princípio da paz, mas vive em busca de ausência de guerra. Pessoas que não querem mais confusão. Não estou dizendo para você procurar confusão, mas a coisa que as pessoas mais querem hoje é ausência de guerra. E a Bíblia não te prometeu ausência de guerra. Ele diz, eu estou nessa guerra com você, mas vou te dar paz para você enfrentar esse negócio aí.
E nós estamos correndo atrás de ausência de guerra. A gente não quer problema, a gente não quer confusão. E por isso você se omite. Você não fala, você não faz. E se eu falar e der problema? Não tem problema. Tem muita gente omissa. Sabe por quê? Está cansado de confusão. Sabe por que tem confusão? É porque você não fala e não estabelece limite. Você é omisso. Por isso, você arruma essa confusão na sua vida. E sabe por que você tem confusão na sua vida? Porque você fala demais. Você não tem limite na sua língua. Você fala na hora errada, do jeito errado, da forma errada. E você diz que está querendo fugir de confusão, mas a sua língua não segura. Está precisando de domínio próprio. E isso é fruto do Espírito. Ele diz, do mundo tereis aflições. Ele diz, mas tem de bom? Tá, percebeu que a gente está se dando mal em pequenas coisas? Davi diz, olha, tomai cuidado com as raposinhas. É isso que está minando o povo de Deus. É isso que está deixando os psiquiatras lotados de dinheiro. Vamos descansar em Deus, viver o simples de Deus, querido. Precisamos viver o simples de Deus. Descansar em Deus. Não seguir o ritmo desse mundo. Não siga, não. O ritmo desse mundo é para a morte. Mas o caminho de Deus, ele é o caminho da verdade e da vida. Feche os olhos agora. Eu vou pedir para você agora pensar só em Jesus. E pedir perdão para Ele de tanta ansiedade que você está vivendo. Tanto medo de faltar comida e bebida. Ele está dizendo, meu padrão não é o padrão do mundo. Não, não é. E Deus hoje quer ministrar paz no seu coração. Ele quer ministrar dizer para você que a sua vida é mais importante de uma porta de emprego que não abriu, ou do emprego que não chegou, é mais importante. Ele está dizendo para você que o seu corpo é mais importante daquela roupa que você quis, que você não conseguiu comprar. Isso não vai alterar nada. Não vai alterar nada. Não se desespere. Se tem alguém com a roupa igual à sua, vai dizer para ela que ela tem bom gosto. Pare de correr atrás dessas coisas. E Deus diz para você, eu cuido de você. E essas coisas vão te alcançar. Para e descansa em Deus. O problema, sabia, é que você está com muito medo. E o medo atrai essa tríade do mundo. Comer, beber e vestir. Não tenha medo, não. Seu pai cuida de você. E o filho já fez por você. Agora deixa o Espírito Santo agir por você e em você. Não entre nessa ditadura do mundo, querido. Porque ele vai te aprisionar. E você vai morrer. Mas Jesus diz, eu vim para te dar vida. E vida em abundância. Fecha os olhos. E fala a Deus aonde que você se tornou um fanático. Qual área da sua vida que você está ficando fanático? Trabalho? Você não reflete mais? Qual área da sua vida você perdeu o prazer na vida? E Ele quer trazer hoje a alegria dele. A alegria do Senhor é a nossa. É para você que está desanimado. Entregou os pontos. Mas Ele te toma pela mão e diz, seja forte e corajoso. Eu sou o dono do mundo. Eu que abro porta e fecho porta. E você está dizendo, Senhor, mas a porta não abriu. Ele está dizendo para você nessa manhã, eu estou tratando com você. Você não entendeu que eu estou tratando com a sua ansiedade? Estou tratando para você saber esperar em mim. Mas a provisão está acabando. Ele está dizendo para você que a provisão maior não é sua economia. A provisão maior é Ele mesmo. É Ele mesmo. Ele faz brotar do nada o que Ele quiser brotar. Mas a provisão maior é Ele. É para você estar questionando Deus, e a provisão acabou, e agora? Ele está dizendo para você, eu sou a sua provisão. Não acabou, não. Não acabou. Vai falando para Deus agora, para você descansar.
Pai amado, eu quero abençoar o teu povo nessa manhã. Que o teu povo possa descansar verdadeiramente nas promessas do Senhor. Que nós possamos andar como filhos do Senhor, amados do Senhor. Que nós possamos desfrutar do seu amor. Entender que a nossa vida tem um valor tremendo, Senhor. Entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós vamos cuidar desse corpo também. Pai amado, nos ajude. Visita, Espírito Santo, cada vida aqui nessa manhã. Traz um refrigério. Tira a tristeza, Senhor. Tira a tristeza. Esse abatimento, esse desgaste do dia a dia. Com medo do amanhã, Pai amado. Tira isso. Que eles possam entender que a provisão maior é o Senhor. E entender que a porta que o Senhor abriu, ninguém pode fechar. Mas a porta que o Senhor fechar, ninguém pode abrir. Que o governo do Senhor esteja sobre a nossa vida, na autoridade que há no nome de Jesus. Pai, mas levanta um povo alegre em Ti, um povo que sabe desfrutar a paz do Senhor, Pai amado. Levanta um povo, Senhor, diferenciado. Levante um povo que não vai se perder em meio à multidão. Levante um povo que tem a convicção de que a vida em Ti é melhor que a comida. Sim, Senhor, levanta um povo diferenciado, confiante. E eu quero declarar uma semana de vitória sobre a vida do teu povo, Senhor. Eu sei que você vai trazer a provisão. E o Senhor tem trazido a provisão, mas que eles possam descansar. Senhor, traz saúde emocional no meio do teu povo. Há tanta gente doente emocionalmente, Pai, mas traz essa saúde emocional, traz, Senhor. E desperta no meio do teu povo a fome e sede de Ti mesmo. E que eles possam desfrutar do descanso em Ti. E descansar à sombra do Altíssimo, Senhor. Tantas pessoas aqui no deserto. Traz uma sombra hoje, uma nuvem, Senhor, para essa vida. Esse coração tão seco, tão deserto, Pai amado. Faz brotar rios de águas vivas. Espírito Santo, agora gera cura. Gera cura interior nessas vidas. E que o vazio da alma só será preenchida pelo Senhor. Aí com os olhos fechados, eu quero orar por você que nessa manhã, que deseja entregar a sua vida para Jesus. Ter uma vida diferente, de fato, de paz, de refrigério. Para você que cansou e desanimou e se entregou agora à derrota. Mas Ele te chama hoje e quer fazer você uma mulher, um homem diferente. Tem alguém no nosso meio hoje que quer entregar a sua vida para Jesus. Não para uma religião, mas entregar a sua vida para Jesus. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém no nosso meio? Levante uma das suas mãos. Você que precisa de uma paz interior. Você precisa tirar essa culpa sobre a sua vida hoje. Tem alguém no nosso meio? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Tem alguém? Você é livre para tomar essa decisão agora. Você é livre. Tem alguém? Seja livre agora. Se não tem, eu vou ministrar para você uma semana de vitória. E vou dizer para você, sem medo de errar, Deus vai te surpreender nessa semana. Ele vai te surpreender. É para dizer para você que Ele não esqueceu de você. Mas você precisa confiar e descansar nele. Deus te abençoe. E vá em paz, querido. No nome de Jesus. Amém?